Olá, nono ano! Tudo bem, meus amores? Vamos começar mais uma videoaula de língua portuguesa e agora nós vamos corrigir as atividades das páginas 197 até 203. Vamos lá? Vamos iniciar primeiro lendo esse texto aqui juntinhos. Eu quero que vocês peguem o livro de vocês para que nós acompanhemos essa correção e vocês vão conferindo as respostas, ok? Vamos lá juntinhos? Primeiro aqui, a linguagem dos jovens. Bom, temos o título e o subtítulo, iniciando aqui, jornalista comanda pesquisa inédita que decifra o que pensa e comunica a juventude brasileira. Olha que interessante, de Luiz Costa Pereira Júnior. Bom, vamos lá então. Os jovens de hoje são filhos da mãe, com todo respeito. A constatação, resultado de uma das mais interessantes pesquisas sobre a juventude brasileira, aponta que a figura da mãe se tornou a referência máxima da geração nascida nos anos de 1980 e 1990. Num país em que 20 milhões de famílias são chefiadas por mulheres, valores considerados maternais, o afeto como vetor da felicidade, cultivar amigos, fazer o que gosta e cuidar de quem se gosta, passaram a substituir aqueles tidos como masculinos, ganhar dinheiro, subir ao topo a todo preço, que predominaram na geração anterior. Na intenção de novos consumidores 2, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho, pesquisa feita pelo estúdio Ideias entre julho e outubro de 2008, com 1.623 jovens de todo o país, e lançada no fim do ano, era medir a relação que os jovens mantêm com a publicidade. Mas, a pedido do núcleo jovem da editora Abril, que solicitou o estudo, formou um balanço de como se expressam as pessoas de 13 a 24 anos dos centros urbanos. Tivemos o cuidado de não falar com formadores de opinião para retratar o brasileiro médio, com o mínimo de acesso à internet, diz Brenda Faculta, a diretora do Núcleo Jovem de Abril, responsável pela pesquisa. Bom, prosseguindo então, nós vamos agora lá, vamos passar um pouquinho para a página que vem lá, deixa eu ver aqui. Essa aqui temos mais textos a respeito, né? Com outros temas. E aqui começa a nossa primeira perguntinha. Vamos lá. Temos que diminuir um pouquinho aqui o tamanho. Pronto, agora sim. Bom, no primeiro parágrafo do texto, aqui se refere a palavra constatação. Bom, constatação é confirmação, não é isso, gente? Mas aqui se refere no texto o fato de os jovens de hoje serem filhos da mãe. A constatação, a confirmação feita aqui seria referida a filhos da mãe, ok? Número 2. O texto que você acabou de ler teve como base um texto anterior. Que texto é esse? Bom, vocês viram que depois eu passei por vários textos, vocês devem ter lido todos esses textos, tá? Eu só não os li para nós ganharmos um pouco mais de tempo, mas esse texto aqui, o que está se referindo nessa pergunta número 2, é sobre a pesquisa, tá legal? Ó, o texto que você acabou de ler teve como base, a base foi aquela pesquisa que nós acabamos de ler, aquelas constatações, aquelas pesquisas, né, da editora Abril. Então, ele serviu como base para os demais textos que seguiram adiante, tá? Então, aqui está o tema, a pesquisa Novos Consumidores 2, que foi a pesquisa que trouxe uma base para os outros textos que nós não mencionamos, nós não lemos, tá? Mas estão disponíveis para que vocês todos tenham lido. Bom, espero que vocês tenham lido, né? Qual era o objetivo inicial da pesquisa Novos Consumidores 2? Medir a relação que os jovens mantêm com a publicidade, tá legal? Que outro objetivo foi dado à pesquisa durante a sua realização?
formar um balanço de como se expressam as pessoas de 13 a 24 anos nos centros urbanos. Tá? Isso ficou muito claro no texto que nós acabamos de ler. O objetivo da pesquisa, o que a pesquisa propôs, tá? Tudo isso ficou muito claro no texto. Para participar da pesquisa, os jovens tinham de. Para participar da pesquisa, os jovens tinham de. Bom, para que eles pudessem traçar um perfil, eles tinham que traçar um perfil de jovens, né? Para que pudesse contribuir para essa pesquisa. E qual era o perfil ou quais eram as características, né, que esses jovens precisavam ter? Aí nós temos aqui várias alternativas e a letra E. Viver nos centros urbanos e ter no mínimo acesso à internet, tá? Era um dos quesitos lá para a participação. Número 6. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. No primeiro parágrafo, o autor identifica os jovens de hoje como filhos da mãe. No contexto, essa expressão quer dizer que os jovens de hoje têm um mau caráter. Filhos da mãe não representariam um mau caráter. A juventude normalmente vive apenas com a mãe, sem a presença do pai. Não é isso que o texto nos passa, não é essa informação. Os jovens da atualidade vivem sob forte influência da mãe? Exatamente, tá? Quando falaram que a constatação a esses jovens referida aqui seriam filhos da mãe, é porque esses jovens eram jovens que viviam sobre essa influência materna, ok? Ficou bem claro isso lá no texto. As crianças de hoje são geradas por reprodução programada, nem menciona. Os adolescentes dos dias atuais são criados apenas pela mãe. Também não é essa informação transmitida no texto. Vamos para o número 7. Analise o período a seguir, retirado do segundo parágrafo. Mas o pedido do Núcleo Jovem da Editora Abril, que solicitou o estudo, formou um balanço de como se expressam as pessoas de 13 a 24 anos dos centros urbanos. Bom, a pergunta aqui da número 7 é: qual é o sujeito desse verbo destacado aqui, ó? Se expressam. É só nós perguntarmos para ele, né? Vamos lá? Quem se expressam nos centros urbanos? As pessoas de 13 a 24 anos. Certinho? Então, os sujeitos são as pessoas de 13 a 24 anos. Ficou um pouco estranho, talvez, para que vocês possam fazer essa observação, essa análise sintática rapidamente. Por quê? Porque eu tenho o verbo na frente e o sujeito após ele, tá? Então, não está na sua ordem, a frase não está na sua ordem direta. Não está em SVC, como eu sempre falo com vocês, né? Sujeito, verbo e complemento. Eu tenho o verbo, tenho sujeito e tenho complemento. Por isso a estranheza, ok? Mas então o sujeito, as pessoas de 13 a 24 anos. Vamos prosseguir. Número 8. No segundo parágrafo do texto, por que o verbo manter se flexionou com acento circunflexo e não agudo? Bom, vamos lá. Eu até coloquei essa informação para vocês aqui, tá? Aqui ao lado, ó. Nós sabemos que o verbo manter, ele só se diferencia da terceira do singular para o plural através do acento, tá? Na terceira pessoa do singular, ele é usado com acento agudo e na terceira do plural, circunflexo. Então, se fosse o jovem mantém, tudo bem? Agora, os jovens no plural mantém com circunflexo. É o caso aqui, ele lá no segundo parágrafo, como foi informado aqui no enunciado, está se referindo aos jovens, tá? Então, está no plural, por isso foi usado com circunflexo. Vamos para o número 9. Indica o período em que não foram respeitadas as regras de concordância de acordo com a gramática normativa. Olha, não foram respeitadas, ok? Então, há um desacordo aqui em relação à norma padrão. Vamos lá. Presta bastante atenção que eu deixei aqui bem evidente para vocês. Olha, a maioria dos jovens fazem dos amigos uma família ampliada. Queridos, a maioria é um coletivo partitivo. Essa expressão, ela vai trazer uma concordância com o verbo no singular ou no plural, dependendo da sua continuidade aqui no seu sujeito.
Por quê? Se eu tenho aqui essa continuidade, esse complemento aqui do sujeito no plural, então eu posso fazer uso do meu verbo também flexionado no plural, tá? Se eu quiser concordar com esse termo. E se eu quiser concordar com esse coletivo aqui, maioria, então eu vou usá-lo no singular, tá legal? Então eu aceito as duas formas. Na expressão, nesse coletivo chamado de partitivo, coletivo partitivo, eu concordo com o meu verbo no singular ou no plural. Então, eu poderia usar: a maioria dos jovens faz dos amigos uma família ampliada, ou fazem como foi empregado aqui. Tá certinho. B. Nem os professores, nem os pais entendem aqueles jovens. Reparem que esse nem, tá? Também é uma expressão que que chama a atenção devido à sua concordância verbal. Por quê? Nesse caso aqui, eu estou me referindo a dois núcleos, olha. Nem os professores, nem os pais. Ou seja, os dois, né? Os dois núcleos, professores e pais, não entendem aqueles jovens. Se há uma soma das ideias entre um e outro, né, entre esses dois núcleos, então, naturalmente, o meu verbo concorda com o plural. Então, a expressão nem e nem, trazendo essa ideia de soma, eu vou utilizar o meu verbo flexionado no plural, concordância com o verbo no plural. Está perfeitamente colocado. Letra C. Cada um dos jovens, atenção, gente, para esse cada um, tá? Cada um não é a mesma expressão de a maioria. Então, é uma regra diferente, ó. Cada um, tá? Unicamente, individualizado, no singular, eu tenho que concordar com o verbo no singular. E aqui não há possibilidade de usar singular e plural, apenas no singular. Repararam que logo em seguida eu tenho dois jovens, mas isso não muda ou não me dá margem para utilizar esse verbo flexionado no plural, apenas no singular. Então, cada um, essa expressão, concorda com o verbo no singular. Cada um dos jovens vê a internet e não veem a internet, tudo bem? Marcos é um dos jovens que se acham afogados em informação. Bom, esse aqui é uma regra especial do verbo ser. O verbo ser, ele é, digamos que muito especial, tá? Ele tem, assim, algumas regrinhas que devem ser levadas em consideração, tá? Que devem ser levadas, tá? Bom, vamos lá. Temos aqui, Marcos é. Quem é um dos jovens que se acham afogados em informação? É Marcos. Quando eu estiver diante do verbo ser e o seu sujeito for uma pessoa, então esse verbo concorda com o seu núcleo. No caso aqui, Marcos singular, o verbo está flexionado também no singular. Perfeito, tá? Informação correta. Se não fosse uma pessoa, já seria uma outra regra empregada, tá? Por isso que eu digo para vocês que é um verbo especial. Vamos para a letra E. Os jovens, hoje em dia, têm menos preocupações com dinheiro. Bom, quem tem menos preocupações com dinheiro? Os jovens de hoje em dia, não é isso? Quem é o núcleo desse sujeito? Não é a palavra jovens? Se jovens está no plural, os jovens, né? São eles que estão hoje em dia. Então, esses jovens aqui, concordando no plural, eu também deveria concordar com o verbo no plural. Tá legal? Por que no plural? Mas, professora, está no plural. Tem. Não, não está. Por quê? Ele não está com um acento circunflexo. A diferença do tem no singular para o plural é o seu acento. É diferente um pouquinho daquele verbo que acabamos de ver, o manter, tá? Lá eu tenho o manter, eu tenho no singular com agudo e no plural o circunflexo. O tem não é assim, deixa eu anotar aqui para vocês. O tem fica assim, ó. Ele tem no singular e eles têm no plural. Tá legal? Então, no singular é sem acento e no plural com acento. Então, aqui esse é o erro. Assinale a alternativa correta quanto às normas de concordância da língua culta. Bom,
Qual dessas opções aqui apresenta uma forma correta? Vamos lá. A pesquisa vem sendo feita há meses com jovens entre 13 e 24 anos. Vamos logo direto para o verbo, tá, gente? Sempre direto para o verbo. Essa é a primeira informação. Aqui é uma concordância do verbo, né? Concordância verbal com o seu sujeito. Vamos lá. Opa. Aqui. Quem vem sendo feita, ou o que vem sendo feita, né? Há meses. A pesquisa. A pesquisa não tem um núcleo no singular? Tem. Então, por que o seu verbo está no plural? Qual a diferença do vem no singular para o vem no plural? Exatamente igualzinho esse verbo ter aqui, ó. Ele fica no singular sem nenhum acento, tá? O vem, e fica no plural com acento circunflexo. Então, está errado, tá? Deveria ser sem nenhum acento. Cada um, olha o cada um novamente aqui presente, gente, ó. Cada um, ó, a mesma expressão que nós vimos aqui em cima, ó. Cada um dos entrevistados, olha aqui, olha o erro aqui presente. Identificaram? Quando eu uso o termo, quando eu uso, perdão, a expressão cada um, eu concordo com o verbo no singular, cada um deu, tá? Então, cada um dos entrevistados deu suas opiniões. Estranho para a gente, porque nós usamos, né, no nosso dia a dia de uma maneira equivocada. Então, soa talvez estranho, algumas informações corretas de acordo com a norma padrão. Grande parte dos entrevistados, olha aqui, grande parte dos entrevistados mostrou que os jovens de hoje em dia tá perfeito, grande parte mostrou, perfeito, tá concordando. Agora, que os jovens de hoje lidam com as novidades de maneira espantada. Queridos, vamos lá. Quem lida com as novidades de maneira espantada? Não são os jovens? São, professora, são os jovens. Jovens não estão no plural? Está no plural. Então, eu tenho que concordar com o verbo no plural. Então, os jovens de hoje lidam no plural com as novidades de maneira espantada. Então, aqui há um erro, há um desacordo, ok? Vamos agora para a letra D. Sob a influência materna, a maioria dos jovens, olha aqui, ó, a maioria, aquela expressão partitiva lá em cima, ó, a maioria dos jovens também, olha, igualmente. Aqui eu usei no plural, está perfeito, eu posso usar no plural concordando com esse substantivo que vem, né, em seguida do coletivo ou com a palavra maioria. Nesse caso, concordou com dos jovens. Aprenderam no plural, perfeito. Todas as vezes que vocês verem a maioria eu posso usar concordando no singular ou no plural, se assim vier seguido de plural, certinho? Então, vamos só ver aqui o último. A juventude atual mantém uma relação de espanto com uma avalanche de informações que marca a nossa sociedade. Qual é o erro aqui? Identificaram o erro? A juventude atual mantém. Opa! Quem mantém uma relação de espanto? A juventude atual. A juventude não está no singular? Está, porque o verbo está no plural. Olha aqui o circunflexo marcando o plural. Olha aqui. Olha aqui, gente, olha. Terceira pessoa do plural com circunflexo. Então, novamente está equivocado. Deveria ser com acento agudo, ok? A juventude atual mantém da mesma forma, mais empregado, grafado com o acento agudo. Perfeito? Então, vamos seguir. 11. Assinale a opção em que a lacuna pode ser preenchida por qualquer uma das duas formas. Eu tenho que apontar as duas maneiras, tá? Eu poderia usar uma forma ou a outra. Então, vamos ver. Um dos seus sonhos era ou eram morrer na terra natal. Então, vamos lá? Primeiro passo, procura o verbo e procura também o seu sujeito, né? Através do verbo. Faça a perguntinha, aquelas perguntinhas que vocês já conhecem bem, ó. Por exemplo, aqui nessa questão, ficaria o quê? Qual era um dos seus sonhos? Morrer na terra natal. Então, morrer é o núcleo do meu sujeito, está no singular. Era, portanto, é a única forma que deve ser empregada, porque o meu verbo concorda com o núcleo do meu sujeito, certo, gente? Concorda e é flexionado de acordo com ele. Singular, singular, plural, plural. Perfeito. Então, aqui, essa forma, eu só posso usar uma, eu não posso usar o eram.
tá certo? Aqui não existem os sítios onde eu brincava. Bom, queridos, por que existem e não existe? Porque eu tenho que perguntar para o meu verbo onde está o meu sujeito. Vamos lá? O que não existem onde eu brincava? Bom, os sítios, não é verdade? Então, os sítios é o meu sujeito, núcleo no plural, naturalmente o verbo flexionado no plural. Uma porção de sabiás cantava ou cantavam na laranjeira. Vejamos, eu tenho uma porção aqui, olha, indicando um coletivo, tá legal? Essa porção está acompanhada de um determinante que é de sabiás. Ela entra naquela mesma regrinha de a maioria de. Aqui nós vimos aqui em cima, ó. A maioria de, uma porção de, tá legal? Então, nesse caso aqui, eu posso concordar com o meu verbo no singular, concordando com a palavra porção, ou eu posso concordar com o meu determinante, que é de sabiás, que está no plural. Então, uma das duas concordâncias podem ser feitas, singular ou plural, tá certo? Perfeito. Agora, vejamos por que a D e a E está errada, ó. Não pontinho, pontinho em minha terra, belezas naturais. Bom, o verbo é faltar, certo? O que não faltavam em minha terra? Belezas naturais. Belezas naturais é o meu sujeito. Então, no caso aqui, ó, belezas é o meu núcleo, o meu verbo tem que ser no plural. Então, não faltam em minha terra belezas naturais. Então, só existe uma concordância e não duas. Sou eu que, pontinho, pontinho, morrer ouvindo o canto do sabiá. Sou eu, ó, eu que, gente? Eu quero, né? Sou eu que quero. Então, eu tenho apenas uma concordância. Certinho, meus amores? Vamos lá para o número 12? Preencha as lacunas com os verbos do quadro. Observe o sentido. João, a mulher e os filhos foram para o interior. Eu e minha mulher chegamos, olha, 2 núcleos, está no plural, ok? Eu e Paula viajaremos, também se refere a 2 pessoas, plural. Cada um, olha cada uma aqui, gente. Lembrou? Expressão partitiva não, perdão. É uma expressão que só traz o singular, tá? Então, cada uma só vai concordar com o verbo no singular. Cada uma ou cada um, tanto faz. Escolheu. Lairane, João e França, ou seja, 3 pessoas diferentes, né? Plural. Cada um novamente, olha aqui, olha, voltou, singular. Meus irmãos, meus pais e eu, olha aqui, nós, tá? Voltamos. Vamos lá. Os verbos abaixo devem preencher as lacunas do texto. Observe a concordância. É culpa dos hormônios que perturbam o organismo da moçada nesta fase da vida. Na adolescência, tanto os garotos como as meninas, olha, tanto um quanto o outro, começam a produzir os hormônios que realçam, né, as diferenças sexuais. Nelas, aumenta. Por que aumenta e não aumenta, professora? Por quê? O que aumenta, gente, é a produção. A produção é o núcleo, está no singular, então o verbo no singular, tá? Olha, porque nelas aumenta a produção do estrogênio e progesterona, tudo bem? O que é aumentado aqui? A produção do estrogênio e progesterona. Mas quem é o núcleo? Produção. Então, eu concordo com o núcleo do meu sujeito, tá? Singular, singular. Neles, a testosterona explode, desencadeando uma série de transformações. Uma das mudanças é o crescimento da cartilagem da laringe, onde se localizam os músculos vocais, tá? Que compõem a prega vocal. Vamos lá. E é a vibração dessa prega durante a passagem de ar que sai dos pulmões que produz a nossa voz. Com o crescimento da laringe, os músculos vocais se esticam e aumentam, tá? Os músculos, no plural, de tamanho. Com isso, a estrutura vocal muda e a voz fica mais grave. Com o crescimento da cartilagem da laringe, é muito maior no corpo masculino. Só os garotos, ó, eles, tá? Os garotos ganham nessa fase o famoso pomo de Adão ou gogó. Antes da adolescência, as crianças de ambos os sexos têm, ó, elas têm, tá legal? As crianças
Olha aqui, o acento circunflexo para diferenciar esse verbo. O mesmo tamanho de laringe, o que torna as vozes parecidas entre 250 e 270 Hz, unidade que verifica a frequência das ondas sonoras. Na fase das mudanças, a frequência de voz dos meninos e das meninas cai. Olha aqui, gente, o que cai? Preste atenção. A frequência da voz dos meninos e das meninas. Qual é o núcleo do sujeito? Frequência. Frequência está no singular, então eu concordo com o núcleo do sujeito cai. E não caem, tá legal? Porque eu tenho aqui a frequência da voz dos meninos e das meninas, mas o que cai é só a frequência. Essas palavras aqui, elas estão complementando esse sujeito, mas o núcleo é apenas um e está no singular, portanto, singular. Tornando o som mais grave, ou seja, a voz mais grossa. Nas garotas, porém, como o estrogênio e a progesterona não fazem tanto efeito na laringe, a alteração na frequência é menor. O engraçado é que, na velhice, a voz dos homens e das mulheres se aproxima novamente, pois há uma redução na produção de hormônios, tanto masculinos quanto como femininos. É por isso que, às vezes, não conseguimos distinguir no telefone se estamos falando com um homem ou uma mulher de mais idade. E aqui nós concluímos, né, queridos? Até essa página 203. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se tem. Realmente. Foi até aqui onde nós chegamos. Eu espero ter contribuído para que vocês tenham entendido a respeito das concordâncias, tá, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e continuem fazendo os exercícios, tá bom? Fiquem com Deus. Beijão.